Brasil joga mal e perde para o Paraguai. Memphis chega a São Paulo e é recebido com festa pela torcida no aeroporto. Navas é oferecido ao Grêmio. Palmeiras prepara renovações. Internacional anuncia reforços. De La Cruz fora do jogo contra o Bahia. Clube Mineiro anuncia a contratação de Jô. E Guilherme Arana no PSG. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu sou o Alvin, bora pras notícias. Brasil perde para o Paraguai e se complica nas eliminatórias. Jogando fora de casa, o Brasil não foi capaz de superar o Paraguai. A seleção brasileira tomou um gol logo ali antes dos 20 minutos e depois não foi capaz de segurar o ferrolho defensivo que o Paraguai fez. Mesmo com uma leve melhora no segundo tempo, a seleção brasileira não foi capaz de demonstrar tanta criatividade para conseguir pelo menos um empate. Fez um jogo muito abaixo do esperado e perdeu mais um jogo nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil perdeu de 1-0 para o Paraguai e estacionou dos 10 pontos na tabela, e a seleção é a quinta colocada. Para se ter uma ideia, o Paraguai é o 7º colocado, está na zona da repescagem, tem apenas um ponto a menos que a seleção brasileira. E você, já demitiria Dorival Júnior? Memphis chega a São Paulo e é recebido com festa pela torcida no aeroporto. Memphis Depay está no Brasil e desembarcou em Guarulhos na manhã dessa quarta-feira. Centenas de torcedores do Corinthians fizeram uma vigília lá para poder encontrar o cara, mas ele driblou a torcida e acabou desembarcando no local onde o aeroporto é privado, 2 quilômetros longe de onde a torcida corintiana estava. Alguns torcedores se deslocaram até o local onde ele estava e conseguiram chegar até o jogador. Ele teve o seu primeiro contato aí com a torcida do Timão. Aproximadamente 100 torcedores foram por lá. O jogador acenou para alguns torcedores, falou que estava feliz e recebeu alguns presentes da torcida, como por exemplo uma faixa escrita "Bem-vindo ao hospício". O jogador vai até o CT para poder conhecer as estruturas do Corinthians e depois irá assistir a partida do Timão contra o Juventude. Keylor Navas, ex-Real Madrid e PSG, é oferecido ao Grêmio. O costarriquenho de 37 anos está sem clube desde maio, quando deixou o PSG. O goleiro tem propostas do mundo árabe, mas considera sim atuar no futebol brasileiro. O salário dele seria na casa dos R$700 mil por mês. Vale lembrar que Navas pode ser inscrito até o dia 20 de setembro para poder atuar no Campeonato Brasileiro. A diretoria do Grêmio ainda não se manifestou. PSG avalia a oferta por Guilherme Arana, titular do Atlético Mineiro. O lateral esquerdo Guilherme Arana do Galo vem chamando a atenção do futebol europeu por causa das suas aparições na seleção brasileira. E o time que está mais interessado e demonstrou esse interesse é o time do PSG. O clube francês já está avaliando qual oferta estaria disposto a fazer para poder tirar o lateral do Galo e levar para lá. Vale lembrar que Arana tem 27 anos. Para se ter ideia do interesse do time francês, eles estão dispostos até a pagar a multa rescisória que existe no contrato do atleta, 13 milhões de euros, aproximadamente 81 milhões de reais. Se esse valor cair à vista nos cofres do Galo, não tem muito o que fazer não. O Botafogo anuncia a redução da dívida no primeiro semestre de 2024. Em meio a toda essa discussão sobre fair play financeiro, o John Textor responde, alguns outros falam e o Botafogo só vai contratando e evoluindo, indo muito bem nos campeonatos em que está participando. A diretoria do clube divulgou como andam as dívidas do time. O Glorioso pagou 130 milhões de reais em dívidas cíveis do Botafogo no primeiro semestre de 2024. E isso é considerado um enorme passo para poder acabar com as dívidas do time. Com grande dedicação, o Botafogo conseguiu liquidar 130 milhões em dívidas cíveis e reduzir o saldo futuro da dívida em cerca de 40%, informou a diretoria do clube. Palmeiras estuda a renovação de Lomba, Marcos Rocha e Lázaro. Os 3 jogadores têm contratos que encerram com o Palmeiras em dezembro e a diretoria já começou ali a sondar e estudar a renovação do trio. No caso do lateral direito e do goleiro, os dois já têm os moldes de contrato bem parecidos, já que eles têm idade um pouco mais avançada. Um tem 37 e o outro tem 35. De qualquer maneira, o Palmeiras quer renovar o contrato dos atletas até dezembro de 2025. No caso de Lázaro, ele está emprestado ao Palmeiras pelo Almeria. O clube pagou 1 milhão de euros, aproximadamente 5 milhões e 300 mil reais na cotação atual, para ter o atleta até dezembro dessa temporada. Existe uma cláusula no contrato que o Palmeiras pode renovar com o atleta por mais 6 meses se quiser. Nesse caso, o Alviverde teria que pagar 500 mil euros ao Almeria. Depois disso, o Palmeiras ainda tem o direito de comprar 80% dos direitos federativos de Lázaro por 12 milhões de euros, aproximadamente 75 milhões de reais. Ainda existe um acordo entre as equipes que, se o Palmeiras decidir comprar o jogador, os 80% do direito, o valor que o Palmeiras gastou
pagando por empréstimo vai ser descontado no valor total na hora da compra do atleta. De La Cruz está fora de decisão do Flamengo contra o Bahia. De La Cruz vai continuar desfalcando o Flamengo e logo numa partida tão decisiva que o Flamengo tem na quinta-feira contra o Bahia, válida pelo jogo da Copa do Brasil, e o Flamengo ainda joga em casa. De La Cruz não conseguiu se recuperar da lesão na coxa direita, não vem treinando com bola e não vem fazendo nem a parte física, então já é considerado uma carta fora do baralho. A notícia boa para a torcida rubro-negra são as voltas de Gabigol, Arrascaeta e também Léo Pereira. Os três jogadores treinam normalmente no CT do Ninho do Urubu e serão opções sim para Tite na partida contra o Bahia na quinta-feira. João Vitor, zagueiro campeão mundial sub-20, renova com o Flamengo com multa astronômica. No último dia 24, o Flamengo foi campeão do mundo na categoria sub-20. João Vitor era o camisa 4 do time e o Flamengo renovou rapidamente o contrato com o jogador, porque inclusive o presidente do Olympiacos, que estava no estádio para assistir, ficou de olho no atleta. O novo contrato do zagueiro de 17 anos vai até dezembro de 2029. A multa para tirar o jogador da Gávea é de 70 milhões de euros, 432 milhões de reais. Carrillo chega ao Corinthians e já treina com o grupo. Enquanto o Memphis Depay ainda vai se adaptando para poder entrar em campo com seus companheiros, Carrillo já até treinou no CT. Mesmo fora da partida dessa quarta-feira contra o Juventude, o jogador já treinou com bola e também junto com seus companheiros. Vai lembrar que para avançar no torneio mata-mata, o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença ou por 1 gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. O Juventude venceu a primeira partida por 2-1. O Zawá está disposto a aceitar contrato de produtividade para poder fechar com o Corinthians. Tudo indica que o Kurzawa realmente está muito empolgado para vestir a camisa do Corinthians. Ele está postando vídeo na academia, ouvindo músicas que falam do Corinthians, está sempre ali tentando cavar aquela vaguinha e agora ele demonstra mais ainda a sua vontade. O cara está disposto a assinar um contrato de produtividade para poder vestir a camisa do Timão. Um dos grandes motivos que fazem o atleta estar com tanta vontade de vir jogar no Corinthians é obviamente Memphis Depay. Kurzawa conversou com o holandês, que contou um pouco da história do Corinthians para ele e ele se animou mais ainda. Vai lembrar que o jogador tem uma proposta da Turquia, mas a prioridade do atleta é o Corinthians. Ele quer muito vir ao Brasil. A questão que pesa muito, como a gente já falou no vídeo que a gente postou aqui também na nossa página, é que o jogador tá com problemas físicos graves. Para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos ele só fez 8 jogos. O Corinthians pensa no atleta para a temporada de 2025, mas os empresários do jogador querem que ele jogue ainda esse ano. O jogador chegaria no Corinthians sem custos, já que ele está livre no mercado e ainda assinaria um contrato de produtividade. E aí, torcedor do Timão, será que vale a pena? O Internacional apresentou nessa terça-feira os 2 últimos reforços da janela de transferências, o zagueiro Cleiton Sampaio e o lateral Bryan Aguirre. Quando surgiu a proposta de vir para o Inter, fiquei muito contente com o interesse. Teve muito interesse da minha parte de fazer parte desse grande grupo. A gente sabe do tamanho do Inter. Estou focado e motivado para ajudar a equipe, falou o zagueiro Cleiton Sampaio. Aguirre também falou sobre a sua chegada. Não foi fácil, sei que aqui fizeram todo o possível para me trazer até o último dia de negociação. Fizeram todo o esforço para que eu viesse e estou muito contente por isso. Sei que é um clube muito grande e vou deixar tudo em campo, completou Aguirre. Jô é apresentado pelo clube mineiro Itabirito. O Itabirito anunciou nessa terça-feira a contratação de Jô, jogador multicampeão pelo Atlético Mineiro, com passagens por Corinthians e até pela seleção brasileira. A equipe mineira não estabeleceu o tempo de contrato que fechou com um atleta de 37 anos, inclusive já passou até pelo Manchester City. Acabou a espera, Jô agora é oficialmente gato do mato, escreveu o Itabirito em post no Instagram. Em 2025, o Itabirito disputará a 1ª divisão do Campeonato Mineiro e a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Boa sorte pro Jô nessa sua nova jornada. Você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também os seus comentários, que são muito importantes pra gente aqui do Camisa 10. Meu nome é Alvin e até a próxima.